Olá, olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva do Yoga. Hoje é o episódio 3. Você pode piorar a ansiedade do seu aluno. Tome cuidado. Ansiedade e respiração. Estávamos fazendo ao vivo, aí deu um pau aqui, tive que parar tudo e começar de novo. Ao vivo é assim, às vezes as coisas não funcionam como a gente gostaria. Bom, para você, professor de yoga, orientar os seus alunos que tenham ansiedade, hoje, a ansiedade é uma coisa muito frequente. A maioria das pessoas que nos procuram tem algum momento ali ou algum probleminha com ansiedade. Então, saber orientar numa situação de um aluno que está ansioso é muito relevante. E a respiração é uma ferramenta extraordinária, mas ela não é simples de utilizar. Ela pode ser uma ferramenta que melhora a ansiedade, se bem utilizado, mas ela pode piorar a ansiedade, ela pode intensificar. E é isso o que nós vamos falar na aula de hoje. Então, me acompanhe. Programa Viver do Yoga é um programa para aquelas pessoas, aqueles professores de yoga que querem viver de yoga dessa paixão. O cara gosta de yoga, é professor, quer viver disso, mas às vezes o mercado você tem que saber se posicionar, você tem que saber fazer as coisas bem feitas para você encontrar o seu espaço. E isso que a gente vai ensinar nessa jornada viva do yoga, hoje no episódio 3. Né? Como utilizar, né? Então, o que é? A ideia de hoje é como utilizar a respiração e evitar os problemas, porque em determinada circunstância a ansiedade piora. O que não é? Para controlar a ansiedade, não é somente você orientar o aluno a fazer as técnicas respiratórias. A ansiedade precisa de ferramentas mais, um conjunto de ferramentas, onde a respiração é um elemento importante, é um elemento fundamental. Portanto, quando você vai orientar o seu aluno que está ansioso, e claro, dependendo do grau da ansiedade, a orientação muda também. Né? Aqui nós vamos falar essas coisas. Mas para você orientar o seu aluno, primeiro, o grau de ansiedade e a respiração e outras ferramentas é relevante. Aqui hoje nós vamos falar só da respiração, como você utiliza. Bom, já falei que temos muitos alunos com ansiedade. Se o professor souber orientar, der orientações precisas, e a partir dessas orientações, o seu aluno, ele melhora a ansiedade, ele resolve o problema, ele fica mais tempo. Que um dos grandes desafios dos professores de yoga na retenção dos alunos, para que os alunos fiquem mais tempo com ele, é dar orientações adequadas, corretas, para que ele resolva os problemas, para que ele chegue no ponto que ele quer chegar. E a pessoa bastante ansiosa, ela quer reduzir a ansiedade, ela precisa reduzir a ansiedade. Portanto, você pode, né, se você orientar direitinho, tendo conhecimento, os alunos ficarão mais tempo com você, mas os alunos ficam mais tempo, você vai ter mais alunos. Né? Então, essa é a ideia. Muitos alunos, então, poderia dar exemplos de pessoas com ansiedade, muitos alunos, especialmente pós-pandemia. A ansiedade aumentou muito, e as pessoas que nos procuram, muitos, e temos tido bons resultados, porque a gente tem uma longa experiência, né? A escola nossa tem 22 anos, e antigamente a gente perdia muito aluno ansioso. Como que era esse processo? É bom a gente contar um pouco das histórias, né? Como a gente aprendeu. A gente fazia chegava um aluno, o ciclo desse aluno era aproximadamente 3 meses. Ele chegava ansioso, começava a praticar. E aí, ele melhorava, nas primeiras 2 semanas, a ansiedade já baixava. E aí ele ansioso queria resolver. E aí começava a praticar. Chegava em 2 meses e meio, mais ou menos, um pouco mais, um pouquinho menos, o que acontecia? Ele parava de praticar. E eu não entendia, mas por que um aluno que é ansioso vem, encontra um bom resultado e para? Mas depois eu entendi, vou contar isso daqui a pouquinho, porque
Só dando um spoiler, para você deve ter ficado curioso, é porque a ansiedade é o seguinte, quando eu tiro a ansiedade muito rápido, olha só, quando eu tiro a ansiedade muito rápido do aluno, tem um vazio, né? Porque a ansiedade, para as pessoas ansiosas, ela cobre uma função, ela tem uma função ali. É uma função que alimenta a alma. De uma maneira negativa, sim, mas está ali. Quando eu tiro alguma coisa, abre-se um buraco. Se eu não tiver uma estrutura para tampar esse buraco, esse vazio incomoda, e aí a pessoa para de praticar. Eu fui entender isso, perdi muitos alunos até compreender isso, mas depois compreendi, e agora a gente perde muito pouco, quase nenhum, porque agora a gente orienta direitinho. Então, exemplos aqui, nós temos muitos nas nossas escolas. Né? Não consigo entender como a ansiedade funciona, entender a importância do conhecimento. Às vezes é uma objeção, né, do professor, mas eu não entendo como a ansiedade funciona, e aí se eu não entendo como que eu vou orientar, claro, precisa ter conhecimento. Aqui eu estou colocando como utilizar a respiração, mas é claro, é evidente que você precisa entender, pelo menos de maneira ampla, de maneira genérica, como a ansiedade funciona. E aí, essa compreensão da ansiedade permite que você dê os pontos específicos. Só usando esse exemplo, a ansiedade não pode ter pressa para eliminar a ansiedade. Olha só, o ansioso é aquela pessoa que quer tudo rápido, quer tudo para hoje, para ontem ou para antes de ontem, quem sabe. Então, o ansioso, a tendência do ansioso é ter pressa para tudo. E ele tem pressa para resolver a ansiedade. E a pressa para resolver a ansiedade amplia a ansiedade, em vez de diminuir. E aí você precisa ter esse cuidado, né? Eu preciso fazer um projeto de eliminação da ansiedade aos poucos, assimilável, senão não vai dar muito certo. Você percebe como é importante você ter conhecimento de como as coisas funcionam? E claro, tendo conhecimento, você tem os parâmetros. Então, vamos falar em um jeito. Eu estou aqui com o meu outro computador, eu estou aqui com o meu computador, com o meu celular e com outro computador, que eu tenho um mapa mental, né? Para não deixar nada para trás. Então, agora, por exemplo, eu vou olhar no meu mapa mental. Uma maneira errada de fazer as coisas. Para o professor Diogo, uma maneira errada é dar orientação igual para todo mundo. Só pensando em ansiedade. Dependendo do grau de ansiedade, a orientação é diferente, sabe? Um aluno muito ansioso, por exemplo, um aluno que está num processo muito intenso de ansiedade, fazer várias práticas por semana durante algum tempo, tipo 20, 30 dias, é importante. Mas depois tem que reduzir. Depois tem que reduzir o número de práticas, porque senão vem aquele aspecto que eu falei há pouco, o vazio. Então, agora, o aluno que está com uma ansiedade razoável, não é muito intensa, não pode fazer muitas práticas. 2 práticas por semana, mais ou menos, aí depende de cada indivíduo, é um número bom. Você percebe? Né? Agora, o aluno que está já com uma ansiedade relativamente baixa, é outro tipo de orientação, sabe? Aí ele já pode fazer mais aulas, ele já pode dar uma acelerada na caminhada. E, evidentemente, ansiedade. Se a pessoa está tomando ansiolítico, ela está com um acompanhamento do médico, você, professor de yoga, tem que respeitar o acompanhamento médico. Você tem que trabalhar em sintonia com o médico e não contra. Por exemplo, a pessoa está ansiosa, está tomando medicamento, né, para ansiedade, ela chega, faz algumas aulas, uns 20 dias, 30 dias, dá uma baixada na ansiedade, e ela vem perguntar para mim, Perte, posso parar de tomar o remédio? Eu digo, não pode, quem vai tirar o seu remédio é o psiquiatra, não sou eu, e nós vamos respeitar a orientação do psiquiatra, porque daí, o que acontece? Quando a pessoa melhora da ansiedade, a pessoa que está tomando ansiolítico, ela se acha que já está bem.
E aí ela tende a desrespeitar a orientação médica, e a gente não pode, porque se ela tira o medicamento de supetão, 20, 30 dias, vai ter um rebote e ela vai voltar a ser ansiosa, aquela ansiedade volta, porque ela não tem uma estrutura ainda para tirar o medicamento, e depois volta no psiquiatra. Entendeu? Então, a gente precisa trabalhar em sintonia e sinergia com o psiquiatra. Bom, o jeito errado de fazer é dar a mesma orientação para todo mundo. O jeito certo de fazer é entender como funciona, entender o estágio do aluno, isso que eu estava falando agora, e dar a orientação específica, o número de práticas, que tipo de respiratório ele precisa fazer, né? Como ele vai fazer. Isso de respiração e ansiedade a gente vai ver daqui a pouquinho, já vimos algumas coisas, vamos continuar. Bom, como que você pode, assim, bem grosso modo falando, como você pode trabalhar a ansiedade? Respiração profunda e relaxada. Então, se você quiser começar a trabalhar nas suas próprias, você professor, trabalhar para você, a respiração profunda e relaxada é uma ferramenta poderosa para administrar a ansiedade. Aí vamos às perguntas, né? Cada emoção e respiração. Essa é a primeira pergunta. O que tem a ver uma coisa com a outra? Cada respiração tem uma emoção associada. Cada emoção tem uma respiração. Então, por exemplo, a respiração da ansiedade é uma respiração curta e aqui em cima. O abdômen fica travado e ela curta, rápida. Então, ela respira pelo tórax, assim, pelo tórax maneiro, ela respira pelos pulmões, mas ela movimenta o tórax rápido e pouco, e o abdômen geralmente está travado. A respiração do medo é completamente travada. Tá? Tem aquela coisa, né, que as pessoas dizem, paralisou de medo. Isso é comum, se o medo ele pode paralisar, e a respiração do medo é travada, é curta, mais curta que a ansiedade, mais presa. Porque a ansiedade é curta e rápida. Então, se eu quero trabalhar a ansiedade através da respiração, se a ansiedade me leva a uma respiração curta, rápida e torácica, como eu faria? Né? Olha a primeira ferramenta para você orientar as pessoas que têm ansiedade. É uma respiração profunda e abdominal. Abdominal ou completa. Claro, você, professor de yoga, sabe a diferença entre respiração abdominal e completa, não vamos entrar aqui. Mas é uma respiração profunda, abdominal e relaxada. Relaxada. Porque o ansioso, mesmo quando ele joga a respiração para o abdômen, ele quer fazer mais rápido, é impressionante, porque a ansiedade é fazer muito e fazer rápido. Então, não é na cabeça intelectual do ansioso, mas na concepção emocional do ansioso, ele acha, né, que se fizer mais respirações, é melhor. Então, em vez de ele fazer menos respirações e mais relaxadas, a ansiedade leva ele a fazer mais respirações. E é esse ponto que a gente tem que contrapor. Em vez de aí orientar o aluno, em vez de você fazer respirações torácicas, faça respirações abdominais. Em vez de respirações curtas e rápidas, profundas e lentas. Em vez de se preocupar em fazer mais respirações, fazer respirações mais relaxadas. E, consequentemente, você vai fazer menos ciclos respiratórios, ok? Então, essa é uma boa diferença aqui da respiração, né? Como utilizar a emoção, contemporizar a emoção e respiração. Mudar o padrão respiratório para mudar o emocional. Então, isso aqui existe um mito em que muitos professores de yoga se confundem. Porque, claro, já falamos, a respiração tem a ver com a emoção tem a ver com a respiração. Então, se eu estou ansioso e tenho um ritmo respiratório, eu mudo o ritmo respiratório e mudo a emoção? Não necessariamente. Não necessariamente. É aí que professores que tenham uma estrutura, uma formação limitada, é aí que esses professores se confundem. Porque a respiração é uma das ferramentas.
E para a ansiedade, ela é importante, mas ela, em muitos casos, ela não resolve, em muitos casos, ela não é aconselhável. Percebe? Então, a gente pode caminhar de dentro para fora e de fora para dentro. Tem aquela música, acho que todo mundo conhece, viver é afinar o instrumento de dentro para fora e de fora para dentro. Acho que você conhece essa música. Se não me engano, é Leila Pinheiro. Eu não sou muito bom de relacionar músicas com o nome de pessoas, mas se não me engano, é Leila Pinheiro. Então, o que é afinar o instrumento de dentro para fora e de fora para dentro? Quando eu vou de dentro para fora, é mais rápido, mas é muito mais difícil. Então, imagine que eu quero construir uma redução de ansiedade baseado numa visão de mundo. Porque o ansioso, ele é ansioso porque ele tem uma visão de mundo, como ele enxerga a vida, como ele enxerga os problemas, como ele busca as respostas, é um modo rápido. A ansiedade tem a ver com tempo. Então, o indivíduo vai no médico, o médico diz, preciso de um exame, apareceu um carocinho aqui. Ele quer a resposta no mesmo dia, o ansioso. Quer dizer, para ele ir no laboratório, aí tem que marcar, só no outro dia. Aí marca no outro dia, vai lá, o laboratório colhe o material só daqui a 10 dias. Não, a resposta tem que ser hoje. Essa é a relação de velocidade do ansioso em relação ao tempo. Ele quer respostas rápidas. É uma visão de mundo. Quando eu tenho uma visão de mundo de autoentrega, e uma hora nós vamos falar de autoentrega, fique tranquilo, não é agora. Quando eu faço a minha parte e entrego ao universo, aí chame você como você quiser, se eu entrego ao universo, essa pressa perde. A pressa deixa de existir e a ansiedade cai. Esse é um mecanismo que eu chamo de dentro para fora, ou seja, eu mudo a minha compreensão do mundo e a partir dessa mudança de compreensão de mundo, de enxergar com outros olhos, com outros valores, eu não preciso de ansiedade. Eu tenho o tempo para esperar cada resposta. Agora, a respiração não é de dentro para fora, a respiração é de fora para dentro. Eu mudo um elemento externo aqui, a respiração, para que isso chegue lá no emocional. Né? Quando eu vejo os corpos do homem, corpo físico denso, corpo físico energético, corpo emocional, corpo mental, corpo intuicional, onde está a espiritualidade, é aqui, de baixo para cima. Então, se eu trabalho o energético, que é o trabalho através da respiração energética, para atingir o emocional, eu estou de baixo para cima, ou de fora para dentro. Por isso, a respiração, muda a respiração, mudo o padrão emocional? Não necessariamente. Porque se a minha visão de mundo, que afeta a minha ansiedade, quer dizer, o jeito que eu enxergo o mundo e que provoca ansiedade, é um jeito muito forte, muito denso, a respiração sozinha não vai mudar. Percebe? Né? Eu vou precisar de outras ferramentas. Desculpe. Bom, respiração, então, não é tão simples assim, né? De dentro para fora, mais eficiente, mas mais difícil, e de fora para dentro, menos eficiente, demora mais tempo para ter resultados. Né? Quer dizer, se eu perseverar num processo de fora para dentro, a tendência é ter resultado se eu fizer corretamente. O que é fazer corretamente? Então, vamos lá. O cara está ansioso. Ele quer fazer a respiração. E é nesse ponto que vem o título do nosso trabalho de hoje. Cuidado, pode piorar a ansiedade. Então, o indivíduo está muito ansioso. E aí ele começa a respirar. Ele começa a respirar e começa a ficar ansioso com a respiração. Porque ele tem uma respiração rápida, superficial e torácica. Quando ele começa a jogar a respiração profunda e abdominal, isso causa desconforto. Não é um desconforto físico, mas é um desconforto emocional. E esse desconforto emocional, quando ele quer fazer uma respiração profunda, quer fazer uma respiração abdominal e quer fazer uma respiração relaxada, e não consegue. Né? E aí ele começa a ficar tenso. Eu tenho que conseguir.
Não, assim, internamente, ele começa a ficar tenso e ele começa a brigar com ele mesmo e, eventualmente, a ansiedade amplia muito nesse caso. Por isso que quando eu trabalho a respiração sozinho, para que ela funcione, a pessoa, o aluno, já precisa ter uma certa jornada nessa caminhada. Precisa ter uma certa jornada, uma certa experiência, um certo conhecimento e uma certa vivência para que ele não amplie a ansiedade. Então, vamos imaginar o seguinte: o indivíduo está ansioso, quer melhorar a ansiedade, começa a fazer respiração. E aí ele sabe que precisa fazer profunda, abdominal e relaxada. E ele não consegue relaxar. Aí ele começa a ficar mais ansioso. Aí ele começa a ficar mais ansioso. Qual que é a orientação que eu poderia dar para esse aluno? Pare de fazer a respiração. Pare de fazer a respiração, porque nesse caso está aumentando. E pode ser que esse aluno, nesse dia, ele não consegue, mas nos outros ele consegue. Então, como você orienta? Se você começa a fazer a respiração nessas condições que reduzem a ansiedade, e a ansiedade começar a reduzir, você realmente começar a relaxar, continue. Se a ansiedade começar a aumentar, se você não conseguir fazer essa respiração, pare e vá fazer outra coisa. Fazer outra coisa para redução da ansiedade ou para fazer outra coisa mesmo. Como que eu faria outra coisa para reduzir a ansiedade? Por exemplo, fazer as técnicas corporais, asanas, com uma maneira de você trabalhar a ansiedade. Com o corpo, técnicas fortes, intensas. Por isso, uma prática com bastante força, com bastante técnicas musculares, reduz a ansiedade, reduz momentaneamente. Uma longa caminhada vai reduzir a ansiedade. Só que, nesse caso, o seu aluno, se ele estiver ampliando a ansiedade, você precisa quebrar esse ciclo. Então, parar por ali e fazer outra coisa, né? Mudar outra ferramenta para combate da ansiedade. Você percebe, lá no início eu falei que a respiração é uma ferramenta, mas não é a única e ela precisa, em casos de ansiedade média para cima, ela precisa ser trabalhada em conjunto com outras técnicas, porque na hora que a respiração não funciona, você utiliza outras técnicas e pode fazer simultaneamente. Por exemplo, você pode fazer uma prática com técnicas corporais fortes, respirando dessa maneira, porque daí você combina dois elementos para reduzir a ansiedade. Você combina a respiração profunda, abdominal, né? Ou completa e relaxada, né? Com técnicas corporais intensas, fortes, que também ajudam na redução da ansiedade. Então, eu estou com uma ferramenta dupla, né? Duas ferramentas usando simultaneamente o resultado. Ele vai ser, a tendência é apresentar um resultado muito mais expressivo. Porque se eu estou fazendo as técnicas corporais e não consigo fazer essa respiração, eu estou ansioso, o que o professor orienta? Abandone a respiração. A respiração não está ajudando nesse momento. Abandone a respiração, concentre-se nas técnicas de força. Você percebe? Então, ali tem que ter esse conhecimento. Eu vou contar uma historinha aqui, história sempre é boa de contar. Eu tive um aluno que ele fez um curso para melhorar a performance em todos os sentidos, e nesse curso eles ensinavam a meditação. E a meditação que eles ensinaram era via respiração, né? Depois, um dia, nós vamos falar, está no nosso programa, e falar de respiração e meditação também, né? E ele utilizava a respiração, né? Aprendeu essa técnica. E ele fazia 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite. Só que ele tinha um grau de ansiedade, né? E um grau de ansiedade que não era baixo. Não era um grau de ansiedade que precisava de psiquiatra, mas era um grau de ansiedade mais alto. E aí ele sentava para meditar, primeiro mês foi tudo bem, metade do segundo foi tudo bem, e aí começou a piorar. Aí começou a piorar, porque ele sentava, não, claro, uma pessoa ansiosa querer meditar direto é muito difícil. Um dia nós vamos conversar sobre meditação, vou falar sobre isso para você. Então, ele começou a ficar ansioso, e aí ele sentava para meditar, em vez da mente acalmar, né, com a respiração, que era uma respiração para reduzir a ansiedade, era uma respiração para reduzir a aceleração mental, mas eles não conseguiam. E aí a ansiedade começou a aumentar. E aí vem aqueles efeitos. Aí um dia, quando ele contou para mim essa história, ele disse: Bert,
Chega 1 hora e meia antes do meu horário de meditação, ele fazia de manhã e à noite. De manhã ele já acordava e ia fazer. Então, não acontecia esse caso, só à noite. 1 hora e meia antes, eu já começo a passar mal. Eu já começo, putz, vou ter que fazer meditação de novo. Virou uma obrigação, virou um ônus, aquilo virou uma coisa pesada. E ele chegava, e aí que não dava nada mesmo. Eu falei, você está fazendo errado. Né? Uma pessoa muito ansiosa querendo meditar, não vai dar certo. Você tem que fazer um caminho diferente. E aí eu orientei. Né? Então, tá bom, vamos fazer a meditação de uma outra maneira. Em vez de meditação, eu ensinei para ele fazer mentalização, ao mesmo tempo. Segunda orientação que eu dei para ele, não se preocupe com o tempo. Você vai lá, se você, 5 minutos, não importa quanto tempo, 5 minutos, começou a ficar difícil, pare. Porque a evolução não é você determinar um tempo e ser inflexível, ser espartano, é você fazer uma caminhada inteligente. E essa caminhada inteligente é preciso saber a hora de parar. Nem sempre a hora de parar é a mesma hora, a hora do dia anterior, sabe? Então, aí ele começou a seguir essas orientações e a meditação melhorou muito, mas não foi a meditação que melhorou muito, foi a ansiedade que reduziu, porque quando ele me contou, assim, bom, esse cara está ansioso. E aí eu dei essas orientações para ele reduzir a ansiedade e dei as orientações para que ele fizesse as práticas completas de yoga, fazer mais práticas de yoga, sabe? E aí ele começou a fez essas pequenas modificações. É isso que um professor precisa saber. Ele precisa entender aquele momento do aluno. Então, o cara quer meditar, ele vem pedir dica de meditação, e aí você dá uma dica fantástica, que é uma dica de como respirar, né? Tem uma técnica de meditação do yoga, Hamso, né? Que é ouvir o ruído da respiração, é uma técnica fascinante, é uma técnica que dá bons resultados, se o cara não estiver ansioso. Se ele fizer de maneira adequada. Se ele fizer no momento correto, se ele souber o momento de parar, se ele souber o que está acontecendo na cabeça e no coração, para que ele consiga caminhar com essas dificuldades, ok? E aí sim, esse cara melhorou muito. Mas veja só, que eu não dei técnica de meditação, eu dei técnicas, orientação, para ele reduzir a ansiedade, ele não estava nem percebendo que o que estava atrapalhando a meditação, na verdade, era a ansiedade. Né? Então, isso você precisa fazer. Ok? Bom, aí vamos para... falamos basicamente, agora vamos para os cuidados aqui. Que cuidados você precisa ter? Bom, parece simples, mas nem tanto. Já falamos sobre isso, né? Os itens que a gente já falou, a gente passa. Né? Pense, precisa fazer de certo domínio da respiração. Né? Já falamos isso, eu só vou complementar. Não basta, sabe aquela pessoa que nunca respira, aí na hora que está ansioso quer respirar, vai dar resultado, não vai. Nesse, nem adianta começar com respiração. A respiração, para utilizar no combate de ansiedade, precisa de pessoas que já têm um treinamento, um certo treinamento de respiração. Ele já tem um tempo de prática. Por isso aqui, dica para professor. Orientar aluno novo a utilizar a respiração para reduzir a ansiedade, a chance de dar errado é muito grande. Então, a respiração é uma ferramenta boa para a ansiedade em alunos que já têm um tempo de prática, 6 meses, 10 meses, 1 ano, 1 ano e meio, porque daí ele já tem um certo domínio. Ele não vai respirar só naquela hora, ele vai utilizar o que ele aprendeu e o que ele treinou no momento em que ele precisa, sabe? Percebe? Então, outro cuidado, respiração amplia a energia. A respiração é uma das principais ferramentas para ampliar a energia. A pessoa que está com baixa energia, faça boa respiração, que aumenta. Aumenta a energia, mas não equilibra. Isso é muito, muito importante. Porque para que a gente tenha uma vida saudável, feliz, boa saúde, boa vitalidade, a gente precisa de energia alta. Alta e equilibrada. Se a pessoa não tiver energia equilibrada e alta, ela aumenta o desequilíbrio. Por isso que em algumas situações
né, você precisa baixar a energia. É engraçado isso, né? Em algumas situações, quando a energia está alta e desequilibrada, o primeiro passo que um professor de yoga que conhece, orienta o aluno é primeiro baixar a energia. E aí, como que eu faço quando um aluno está com energia alta? Não vamos discutir aqui hoje, porque não temos tempo, quando que a energia está alta e quando não, mas se a energia está muito alta, né, a primeira orientação do professor é o quê? Reduzir a energia. Reduzir a energia, claro, num ponto bacana, e a primeira coisa que eu oriento o aluno é tira a respiração. Tira a respiração por um tempo. Esse tempo pode ser 10 dias, pode ser um mês, pode ser 10 meses, até a gente reduzir o desequilíbrio. Porque se eu tenho um desequilíbrio dessa maneira e eu aumento a energia, o desequilíbrio aumenta. Se o desequilíbrio aumenta, a chance de dar erro ali aumenta também. Então, se a energia está dessa maneira e desequilibrada, eu reduzo o desequilíbrio. Então, olha só, eu baixo um pouco a energia para reduzir o desequilíbrio, e com esse equilíbrio, esse desequilíbrio menor, aí eu oriento, sabe? E claro, como que eu faço para equilibrar a energia? É tema de outra aula também. Então, só ampliar a energia é um cuidado que o professor tem que ter. Por isso ele precisa conhecer o aluno, sabe? Ele precisa saber, olha só, esse aluno está aí com energia demais, mas está desequilibrado, então vamos fazer o trabalho direitinho. Bom, a respiração amplia a energia. Não canalizada corretamente pode aumentar a ansiedade e o estresse. Pode aumentar a ansiedade, pode aumentar o estresse, mas pode ter outras consequências, né? Assim, quando o aluno, acontece muito, o aluno chega assim, Berto está com a energia meio desequilibrada, ele vem conversar comigo, e aí eu digo, cuidado que você pode bater o carro, ele já bati. Isso é muito frequente, né? Energia desequilibrada, alta, acontecem outros acidentes. Ok. Construir uma estrutura mental de descontração. Não pode haver pressa para acabar com a ansiedade. Então, a gente tem que pensar que a respiração para reduzir a ansiedade é um meio transitório, né? Mas o que eu preciso mesmo é construir uma mente, uma estrutura mental de descontração. E isso, claro, nós falamos um pouco aqui, é uma visão de mundo. E isso é uma coisa que se faz aos poucos. Não utilizar apenas a respiração, né? Físico denso, trabalha o corpo, físico energético, emocional, mental, intuicional, conexões de valor, né? Eu tenho uma ferramenta chamada mentalização da autoentrega, que é uma ferramenta poderosíssima para você vir de dentro para fora. Então, perceba que quando eu vou orientar sobre ansiedade, eu oriento respiração, observo se aquele aluno como que ele responde com a respiração. Se ele não responder bem, ele não tem estrutura para utilizar a respiração, eu tiro a respiração para reduzir a ansiedade. E, independente da situação, eu vou trabalhar a respiração e vou trabalhar outros valores, né? Práticas de asanas mais intensas, caminhadas, movimentação do físico, ludicidade, sabe? O cara, de repente, está muito ansioso, vai ver um filme, vai fazer um passeio, trabalhe um pouco menos, pratique de maneira, né? Às vezes o cara não pode fazer muita respiração, mas ele faz outras coisas. Então, a orientação de ansiedade, ela precisa ser global, ela precisa ser sistêmica. Você precisa trabalhar com mais de uma ferramenta simultaneamente. Sempre em sintonia e sinergia com profissionais que estão cuidando daquela pessoa, daquele ser humano. Se esse ser humano está no psiquiatra, você tem que estar em sintonia. Se esse ser humano está no psicólogo, vocês têm que estar em sintonia. Ou seja, não pode contrariar as orientações e tem que complementar o seu trabalho, tem que ajudar aquele ser humano a evoluir, a transcender, e não entre numa seara que não é sua. Então, professor de yoga sugerir retirada do remédio? Nunca. Quem vai retirar o remédio, se o indivíduo está usando o remédio, é o psiquiatra. Se o psicólogo deu uma orientação, não contraria a orientação do psicólogo, tá bom? Bom, o que nós tínhamos para falar isso, se inscreva,
né? Deixe o seu like se você gostou, né? Compartilhe se você está no YouTube, né? Ative as notificações e estamos juntos. Dúvidas, mande para mim, que estamos aqui para conversar. Essa jornada viva do yoga é para aqueles professores, claro que serve para muita gente, né? O que nós falamos aqui não serve só para professores, né? Serve para todo mundo, mas para aqueles professores que querem encontrar o seu espaço no mercado de trabalho, que querem viver do yoga. O yoga precisa, atravessou mais de 5.000 anos, precisa de pessoas que façam isso. E aqui, essa jornada Viver do Yoga é para que cada um que... Agora, claro, tem que fazer a jornada, não espere milagre, tem que fazer direitinho, tem que trabalhar, tá bom? Então, muito, muito, muito obrigado pelo dia de hoje. Até o nosso próximo encontro.